É sempre uma alegria, né, estarmos reunidos numa casa de oração, onde muitas vezes já saímos das nossas casas, nos preparando para entrar em comunhão com Cristo, sentindo a sua paz, sentindo o seu amor nos envolver, porque na verdade é esse o objetivo em que nós nos encontramos, né? Para estudar o Evangelho de Jesus, para nos sentirmos abraçados pelo amor de Deus, para nos sentirmos mais fortalecidos, para que a gente consiga seguir em frente na nossa luta diária, né? Porque geralmente, em meio a tantas dificuldades que a gente encontra ao caminho, é sempre bom a gente ter, né, esse oásis de boas energias que nos fortalece e nos coloca a refletir tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia, na nossa vida, para que a gente possa transformar e nos melhorar e fazer com que a nossa caminhada seja mais leve. Então hoje eu separei para a gente conversar um pouquinho a respeito da parábola dos talentos. Eu gosto muito de falar sobre o Evangelho de Cristo, sobre as parábolas, sobre os seus ensinamentos, porque eu entendo que cada vez que a gente conversa sobre isso, sobre as suas parábolas, por mais que a gente já tenha ouvido por diversas vezes, porque eu acredito que todos aqui já conheçam a parábola dos talentos, já tenham ouvido a parábola dos talentos, assim como tantos outros ensinamentos, mas eu acredito que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente interpreta, até mesmo assuntos que a gente acha que já entendeu, já compreendeu, a gente vê que tem um pouco mais, né? Ainda mais mensagens vindas da essência, da inspiração do Cristo, né? A gente vai ver que daqui a muitos anos a gente vai ler novamente e a gente vai conseguir tirar dali ensinamentos que a gente vai dizer: poxa, eu não tinha visto isso ali. Nossa, como é que eu não percebi que essa parábola, que esse ensinamento se aplica hoje no meu dia a dia e tem a ver com as coisas que eu faço, que eu penso, que eu sinto. E Jesus lá atrás, com todo o seu amor, nos exemplificou através das parábolas. Então, para a gente começar, antes de entrar na parábola, sempre fazendo uma lembrança de que o nosso comportamento aqui, enquanto homens encarnados, é que vai estabelecer a necessidade de encarnações que vamos necessitar para nos aprimorarmos, né? Então a gente pensa assim: estamos aqui encarnados, todos nós já ouvimos, já lemos, já compreendemos e já aceitamos que somos espíritos eternos, que vivenciamos várias e várias vidas, várias e várias encarnações, e esta é mais uma, que nós estamos aqui para buscar conhecimento, buscar aprimorar, desenvolver sentidos. E tem um livro que chama Desenvolvimento Mediúnico, do Roque Jacinto, que ele traz bem no comecinho do capítulo 12 essa mensagem, e ela é bem interessante, porque ela fala assim: pelo seu comportamento, o homem pode estabelecer uma necessidade de repetidas encarnações dolorosas a fim de resgatar débitos que contraiu por desrespeitar a lei do amor e para que possa aprender a fazer bom uso dos seus sentidos. O que ele quer nos dizer, né? Que, de acordo com as escolhas, de acordo com a vida que estamos levando, isso vai direcionar o tanto de vezes que vamos ter que voltar aqui para aprender, para começar a respeitar as leis do amor, para começar a desenvolver todos os nossos sentidos e tudo aquilo que Jesus, que Deus nos concedeu. Eu até brinco, porque quando eu li isso daqui, logo me veio na cabeça, tem um rapaz que trabalha comigo e ele fica brincando assim, uma vez ele viu uma pergunta que falava assim: o que você acha do retrabalho? Né? A hora que eu leio isso, eu já lembro, né? E ele fez uma piada que ele falou assim: colocaram lá que retrabalho é bom porque você aprende bem, né?
E a gente vê que o retrabalho é difícil, né? Quando a gente erra e tem que refazer, não é legal, né? E ele vive importunando os estagiários assim: o que você acha do retrabalho? Que ele faz assim, para saber se ele é bom ou não. Gostou do retrabalho, não é bom, né? Então, na hora que eu leio isso, eu já me coloco ali, falo assim: quantas vezes a gente está na fila do retrabalho, né? Quantas vezes já passamos por aqui e ainda vamos voltar porque vamos ter que fazer o retrabalho? Por quê? Porque estamos deixando ali aquele cantinho que nós ainda não compreendemos, aquele talentinho que nós não desenvolvemos, aquela lei do amor que nós não estamos respeitando. Na hora que eu leio isso, me vem à mente, falo assim, não. E aí a gente fala assim: gente, o ensinamento da doutrina cabe perfeitamente no nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia no trabalho, em casa e tudo mais. E é isso que me apaixona na doutrina. Porque se a gente pegar todos os ensinamentos do Cristo, a gente vai achar uma colocação na nossa vida material. Uma coisinha que vai linkar e a gente vai falar: olha, com outras palavras, mas é isso, né? E aí a gente fala: poxa vida, como é que a gente não percebeu tudo isso? E nesse livro, o Roque Jacinto ainda ele vai falar assim, que por que a gente não respeita as leis de Deus e por que a gente tem que voltar para desenvolver os nossos sentidos. Porque ele coloca aqui: tendo olhos, nós apenas enxergamos as tristezas, as dificuldades, né? Ouvindo e articulando sons, usamos para a lama da maledicência, da calúnia, né? Tendo braços, empregamos a violência. Tendo pernas, nos dirigimos a lugares que vão nos levar ao desequilíbrio. E assim ele vai seguindo, né? Então a gente olha para essas exemplificações que ele coloca e vê o quanto ainda a gente pode se transformar. Nós sabemos que o nosso destino é a perfeição, né? O nosso objetivo é a perfeição. Então, o que acontece, né? Retornamos muitas vezes de braços dados com a dor que nós mesmos elegemos como nossa companheira e mestre. Por quê? Porque nós não aprendemos e aí as dificuldades vêm para nos lembrar daquilo que nós temos que fazer, né? É o retrabalho, né? É fácil fazer? Não, não é. Cansa, é cansativo, é enjoativo, fala de novo isso, deixa eu fazer aqui rapidinho, aí a gente esquece uma coisa e volta de novo, e quanto mais trabalhoso, mais difícil vai ficando, né? E é o que ele fala. Por quê? Porque a gente desperdiça as nossas faculdades olhando e gastando energia com o que não é necessário para a nossa evolução espiritual. Então a gente entra aqui na questão dos talentos, né? Que são os talentos, senão benefícios concedidos por Deus à humanidade com a finalidade de fazê-la progredir, né? Esse é o conceito que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Progredir tanto material, quanto moral, quanto intelectualmente. Deus nos dota de talentos, né? Como que seria? De bênçãos, de oportunidades e tantas outras coisas. E a gente vai denominar isso como talentos. E coloca, né, à nossa disposição, nos coloca essas oportunidades, esses talentos, nos dá o livre-arbítrio e diz: vão, né? Assim, quando uma mãe e um pai têm um filho que cresce, né, vai em busca de estudar fora e alguma coisa, bota no caminho e fala: vai, meu filho, né? Tudo que eu podia ensinar, eu ensinei, né? Todos os conceitos de amor, de respeito que eu podia incutir, né? Tudo que eu pude ensinar, ensinei. Agora caminhe com as suas pernas. Assim Deus faz com a gente, né? Ele nos dota de talentos e nos manda aqui para a terra e fala: vão, que vocês têm capacidade de fazer, né? Olha que interessante. E nos coloca a seguir o caminho. Então, se nós formos lá para a parábola dos talentos, ela vai começar, né, dizendo que um senhor que iria se ausentar chama os seus 3 servos, né, e divide com eles os seus talentos. A um ele vai dar 5, a outro ele vai dar 2 e a outro ele vai dar 1. E aí
a gente, quando analisa de forma simples, fala, nossa, mas por que ele fez isso, né? Por que deu? Vamos colocar talentos como oportunidades. Por que dá 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro, né? Aí na nossa mente a gente já pode pensar, que injustiça, principalmente se for eu que estou recebendo só 1, né? A gente já vai fazer essa comparativa aqui, né? Mas por que o outro está recebendo mais? E quando a gente faz isso, a gente entra naquela linha do engano, que é que nos faz sofrer mais ainda, né? Por que ele divide de forma desigual? Não porque ele é injusto e cruel, mas porque ele divide os talentos de acordo com a capacidade de cada um. E se a gente trazer para os ensinamentos da doutrina, ele vai distribuir os talentos de acordo com o grau evolutivo de cada um. Então a gente vai receber as tarefas, vai receber as bênçãos de acordo com aquela frase que a gente sempre diz, né? Com o nosso merecimento. Se nós tivermos bagagem para desenvolver 5 talentos, vamos receber 5 talentos. Se nós estamos ainda na escala evolutiva, que está lá no Livro dos Espíritos, lá no comecinho, a gente vai receber 1 talento. Se a gente estiver mediano, vamos receber 2 talentos. Porque Deus é injusto? Não, porque Ele vai nos dando de acordo com as condições que nós temos para desenvolver as qualidades que vão nos ser oferecidas. E então a gente sabe que ele vai lá, distribui os talentos e sai, né? E vai para a sua viagem. E os seus servidores, cada um vai buscar aquilo que acha interessante para multiplicar. Um vai negociar, vai investir, o outro também. E um dos seus servos vai enterrar o talento, né? Que é o que ele diz, né? Conhecendo o Senhor, né? Vou enterrar, porque tendo medo, vai que eu perco, né? Imagina se eu perder, conheço o Senhor que eu tenho, sei que Ele colhe da onde não plantou, né? Ajunta da onde não espalhou, vai sobrar para mim, vou ali guardar o meu talento. Só que esse Senhor volta e cobra dele, né? Cobra de todos eles, chega para o ajuste de contas. Então, se a gente for parar para pensar nessa parábola, a gente vai conseguir entender que esse Senhor é Deus. Os seus servos somos todos nós. Os talentos são as suas bênçãos, são os recursos que Deus dá a cada um de nós para a nossa evolução, para que a gente multiplique. A gente vai ver que o tempo que ele fala, esse tempo de viagem, nada mais é do que o tempo em que nós estamos aqui encarnados, né? Que nós temos que buscar desenvolver. É um tempo precioso para que a gente possa aprender. E a gente vai ver ainda que ele não faz injustiça quando distribui 1, 2 ou 5, mas que ele nos dá de acordo com a nossa capacidade de trabalhar tudo isso. Então, por essas palavras, Jesus ensina sobre a confiança. Quando ele fala no começo da parábola, capacidade de cada um, ele está querendo depositar determinada quantidade de confiança a cada um dos seus filhos, né? Concedendo generosamente de bens, de acordo com as possibilidades que a gente tem. E ele vai nos dizer, melhorar para progredir. O convite dele é para que a gente faça a transformação. E aí, a nossa parábola segue. E muito tempo depois vai chegar aquele momento do acerto de contas, do ajuste que a gente tem que fazer, né? Que é o momento que a gente pode começar fazendo na nossa casa, refletindo sobre as nossas ações, né? E aí o Senhor vai chamar os seus servos para fazer essa reflexão, para fazer essa prestação de contas. Aqueles que trabalharam os seus talentos vão chegar a Ele: Senhor, tome aqui de volta o que você me deste e mais esse tanto que eu multipliquei, né? E o Senhor dirá a eles: bom e fiel servo, né? Porque me foste fiel no pouco, serás no muito, te darei muito. Passe para o lado de cá, onde está preparado o reino de meu Pai. Mas vai chegar o momento do servo que não multiplicou. E ele já vai chegar para o Senhor querendo dizer: olha,
porque eu sei que o Senhor é rude, que o Senhor planta, que o Senhor olha, que o Senhor é o Todo-Poderoso, eu, com medo, enterrei o meu talento. Mas está aqui o seu talento, tome o seu talento de volta, né? E o que o Senhor diz para ele, né? Servo inútil e preguiçoso, né? Por que me restituísse? Sabes bem que sou, que colho onde não semeei, que ajunto aonde não esparramei. Devia ter ao menos dado o meu dinheiro, o meu talento a um banqueiro, para que ele fosse me restituído com juros, né? Então, nem o mínimo foi feito com aquele talento. E aí ele diz no final, né? Passe para o lado de cá, né? E vai sofrer as consequências daquilo que ele próprio criou para si. Tem uma passagem do irmão X, no livro, que ele faz uma explicação sobre a parábola. Ele coloca bem assim, que logo após, essa é o acerto de contas do terceiro. Aconteceu o terceiro e último servo, e ele fala: Senhor, recolhe de volta a indesejável herança que me deste. Sei que és austero e exigente, que colhes onde não semeia, que ordena por toda parte. Experimentei enormes dificuldades com o talento que me deste, né? Carga que não pude suportar, me atrapalhou durante toda a minha existência, né? E vai e segue reclamando, né? Quando nessa mensagem do irmão X ele vai descrevendo dessa forma. E então a gente busca analisar esse posicionamento e ver que ele está carregado por dois comportamentos. O primeiro, que é de não assumir as responsabilidades que lhe foram confiadas. E a segunda é culpar a Deus pelas dificuldades que encontrou no caminho. E se a gente parar para analisar, muitas vezes na nossa vida não é exatamente o que a gente faz. A gente já chega nos lugares nos desculpando e arrumando desculpas pelo que não estamos fazendo, né? Arrumando situações e tudo mais, e depois arrumando alguém para culpar. Eu não faço isso por causa disso, é porque é o meu marido, é por causa do meu filho, é por causa do tio, do vizinho, do cachorro, não tenho tempo e tudo mais. Então a gente sempre arruma uma desculpa para não fazer as coisas. E aqui ele diz, né, que aí o Senhor vai dizer para ele, né, que a tua ociosidade transformou algumas gramas de serviço no bem em várias toneladas de angústias. O que isso quer dizer? Que muitas vezes a gente pega situações na nossa vida que não são tão pesadas e a gente transforma em dificuldades que a gente não consegue carregar, né? É o famoso fazer uma tempestade no copo d'água, né? A gente pega uma situação, um problema que a gente tem, se desespera a tal ponto, arruma tantos empecilhos, que a gente, quando vê, não está aguentando carregar. Não é verdade? Então, Deus nos dá uma fração de dificuldade para que a gente possa buscar evoluir, para que a gente possa buscar superar, e a gente faz daquilo uma montanha que não nos deixa chegar a lugar nenhum. É isso que ele diz ao servo. Criaste fantasmas que nunca existiram, multiplicaste preocupações e receios que te levaram a gritar, enfim, né? Deixaste de desenvolver o seu talento, por medo, por preguiça, por comodismo, por não compreender o valioso bem que você tinha nas mãos, você acaba desperdiçando. E se a gente traz isso para o nosso dia a dia, a gente vê por quantas vezes nós estamos guardando os nossos talentos e não estamos multiplicando os nossos talentos. Quando a gente para analisar a parábola dos talentos, a gente vê que por vezes ela é firme e por muitas vezes ela é um roteiro, né? Uma orientação que Jesus nos dá de como nos portar, do que Deus espera de cada um de nós. Ele espera que nós estejamos trabalhando e multiplicando os seus talentos cada vez mais.
Ele espera que nós estejamos aqui, aproveitando essa encarnação, buscando conhecimento, desenvolvendo sentimentos que não desenvolvemos em outros momentos, buscando incorporar no nosso espírito eterno, né, esse aprendizado que vai conosco. Quando a gente fala em buscar e aprimorar conhecimentos, é porque muitas vezes a gente acha que aprendeu as coisas, mas não aprendeu. É como se a gente estudasse para fazer a provinha do vestibular. A gente estuda, e depois que a gente passa, se alguém perguntar qualquer coisa que caiu na prova, a gente não sabe mais. Por quê? Porque a gente só decorou, a gente não aprendeu. A gente viu aquilo ali para usar naquele momento e pronto. E muitas vezes é isso que a gente faz. A dificuldade vem na nossa vida, a gente passa por ela, mas a gente não aprendeu com ela. E logo depois estamos errando no mesmo erro de novo. E aí vem a dificuldade para nos mostrar onde estamos errando. Por quê? Porque nós não aprendemos. E quando a gente não aprende, a gente não transforma. A gente não muda o nosso posicionamento, a nossa postura, a nossa forma de ver, a nossa forma de agir, a nossa forma de sentir. É isso que ele vem nos dizer quando ele vem recordar da importância de desenvolver talentos e desenvolver a nossa capacidade de compreensão. Então ela, ao mesmo tempo, ela nos consola, né, como pai, que nos dá oportunidades de acordo com aquilo que a gente tem, nos dá diretrizes, mostrando o que o pai espera de nós, e vem nos dizer que nós precisamos elevar o quê? O padrão do nosso dinamismo, que nós precisamos colocar sentimento em tudo que nós estamos fazendo, porque o multiplicar os talentos é isso, né? É a gente pegar o que a gente tem e trabalhar. Trabalhar como? Trabalhar colocando o nosso sentimento, a nossa vontade, o nosso esforço pessoal. E por muitas vezes a gente acaba confundindo dinamismos com o corre-corre do nosso dia a dia. Então, às vezes, a gente está lá, não tem tempo para nada, está correndo, desgovernado, mas isso não é sinal que nós estamos efetivamente produzindo. Porque se a gente passar um pente fino, a gente vai ver que efetivamente de benefício não tem muito. Então, a gente ocupa com muitas coisas, se desespera com muitas coisas, e acaba não conseguindo, em essência, produzir aquilo que nós devemos, desenvolver aquilo que nós mais necessitamos. Então, os talentos são os recursos que a providência divina nos outorga, né? Aquele que foi fiel no pouco será no muito, porque é a lógica de Deus e da sua multiplicação, né? E quando a gente fala na multiplicação de Deus, muitas vezes a gente acaba se equivocando porque a gente sempre traz comparativos para a nossa vida terrena. Então a gente fala assim, multiplicar, então, se deu 10, se deu 5, tem que devolver 10. A multiplicação de Deus não é assim, né? E eu estava assistindo uma palestra do Haroldo que falava sobre isso, e eu achei interessante um comparativo que ele faz, que ele fala assim, a multiplicação de Deus é assim: você ganha uma semente de laranja, planta ela lá, nasce um pé de laranja. Vai nascer uma laranja só? Não. Vai nascer muitas, incontáveis. Dependendo de como você cultivar, a gente não tem como mensurar tudo que vai sair dali. A multiplicação de Deus é isso. Ele nos dá um talento que vai florescer, que vai se multiplicar de um tanto que a gente não vai ter como mensurar, como dizer, olha, tome aqui de volta um por um. A multiplicação de Deus é maior que isso. E é isso que Ele nos convida muitas vezes a fazer, né? Olhar para ver como que nós estamos multiplicando nossos talentos, né? Porque Ele fala que assim como no bem, também é no mal. Muitas vezes a gente pratica uma ação que a gente julga bobinha e inocente e ela vai decorrer frutos, né? Que nós vamos ter que nos responsabilizar depois. Por isso que ele fala da importância da gente ter o conhecimento, ter a boa postura naquilo que a gente quer fazer. Então, ele vai falar, né? Qual que é o problema do servidor que escondeu o seu talento, tendo medo, né? Uma palestra do Rossandro que eu assistia também, ele
puxa para esse lado e fala assim, que o servidor inútil, muitas vezes, é aquele servidor que se anula, que não quer tomar decisões. Com medo a gente deixa de agir. E ele fala que não existe nada pior nessa vida do que a gente não ter postura, não agir diante dos problemas e das oportunidades que a vida nos dá. E ele fala assim, que muito pior do que a gente escolher é a gente acabar deixando que alguém escolha por nós. E não é verdade? E por muitas vezes na nossa vida não é isso que a gente faz. A gente se acomoda em situações e vai deixando que a vida leve. E quando a gente vê, a gente está numa situação que a gente fala, poxa, como é que eu cheguei aqui? Né? Não se preparou, não percebeu que os caminhos levaram para aquela situação. E é interessante que se a gente traz no nosso dia a dia, por exemplo, muitas vezes a gente passa uma vida inteira num emprego que a gente não gosta. Só que com medo de pedir demissão, com medo de se programar e procurar algo melhor, a gente vai ficando ali, né? Muitas vezes reclamando, muitas vezes maldizendo, né? Muitas vezes não produzindo o que tem capacidade de produzir, vivendo uma vida profissional mediana. Só que daí, em determinado momento da nossa vida, o que acontece? Em uma época de crise, o nosso patrão tem duas opções, o funcionário mediano e o bom funcionário. Quem é que vai sair? O mediano. E aí a gente que passou um longo tempo da nossa vida descontente, vamos nos ver numa situação que nós não nos preparamos, passando por dificuldades que nós poderíamos ter mudado lá atrás. Primeiramente, quando a gente tivesse tomado uma decisão de que escolher e planejar os caminhos que nós queremos, trabalhar para isso, fazer uma reserva de recursos para buscar o melhor, pedindo sempre o amparo de Deus, que é nosso Pai, que sempre está a nos amparar, e conseguir transformar dali para frente. Mas não, nós optamos em esconder o nosso talento e ficar naquela mesmice, reclamando, resmungando e sendo ali mediano. E quando a gente fala nessa questão, eu lembro de uma palestra do Rossandro, que ele fala exatamente isso, né? Quanto mais a gente não gosta daquilo que a gente faz, mais a gente se afunda naquilo ali, né? Por quê? E ele fala, e eu achei muito engraçado, porque é exatamente isso, né? Exemplos da área profissional, porque daí fica mais dinâmico. Se a gente trabalha numa empresa, e aí a gente chega todo dia de mau humor, a gente faz o nosso trabalho pela metade, faz de qualquer jeito, nunca está solícito com ninguém, o que acontece? Na maioria das vezes a gente vai morrer ali, né? Naquela empresa ali, nunca vai sair. Por quê? Primeiro que a gente nunca vai ser valorizado pelo nosso patrão fazendo um serviço meia boca. Muito menos ser valorizado por um terceiro que vai lá e vai ser atendido por nós daquele jeito, né? A gente nunca vai colher frutos do trabalho que a gente não faz, né? É da lei. Se a gente não se esforça, a gente não sai do lugar. Diferente é aquele que não gosto de onde estou, mas vou ser o melhor funcionário que esse lugar já viu. Em 3 meses aparece alguém e fala, que pessoa excelente, quero ela para mim. E convida para trabalhar em outro lugar. Aí a gente pensa assim, nossa, Deus deu talento para ele e não deu para mim. E isso é verdade? Não. Deus nos dá muitos talentos, muitas oportunidades. Nós é que precisamos desenvolvê-las. Na verdade, aqui, como ele diz na parábola, nós precisamos primeiramente enxergar o nosso talento e entender o que nós temos nas mãos. Por isso que é importante, assim como Santo Agostinho nos fala lá no livro Céu e o Inferno, de fazer aquele exame de consciência quando vamos dormir, não só para saber se estamos fazendo tudo o que devemos fazer, mas também para saber se nós estamos fazendo tudo aquilo que nós nos propomos a fazer, que nos faz feliz. Porque é muito importante que a gente tenha em mente os nossos objetivos, tanto na nossa vida material, quanto no nosso desenvolvimento espiritual. Para quê? Para que a gente saiba
onde queremos chegar. E isso vai nos fortalecer na caminhada do nosso dia a dia. Porque se nós não temos um objetivo claro, a gente não chega a lugar nenhum. Então, se a gente não olha para os talentos que Deus nos deu e abraça eles para seguir em frente, a gente faz como o servidor que enterra. A gente pega as nossas oportunidades, pega as bênçãos que Deus coloca na nossa vida e coloca embaixo do tapete. E quando somos convidados, no momento do nosso desencarne, a prestar contas daquilo que nós fizemos com o que nos foi dado, a gente alega, não deu tempo, por medo, porque a minha família, porque o meu vizinho. Só que isso não serviu de justificativa para o servidor da parábola. E também não vai servir de justificativa para nós, né? Porque nós já temos condições de compreender e entender qual é o nosso objetivo aqui. Quanto que nós precisamos transformar a nós mesmos. E aí ele fala o quanto é importante que a gente coloque esse dinamismo na nossa vida, em tudo que a gente faz. Se a nossa obrigação é fazer um cafezinho, vamos fazer o melhor cafezinho que existe no mundo. Vamos botar um enfeitinho aqui do lado, vamos deixar tudo limpinho, tudo arrumadinho. Porque quando eu faço isso, eu estou fazendo além do meu dever. E quando eu faço além do meu dever, é que está o amor. Porque quando a gente faz as coisas por obrigação, a gente faz as coisas meia boca, não é verdade? Tem que fazer isso. Aí você vai lá e pega aquilo ali, vem aqui e faz. Quando você vai fazer alguma coisa e fala, nossa, eu adoro fazer isso. Aí as pessoas falam ainda, nossa, mas você gosta mesmo? Não, é a minha paixão. A pessoa vai com aquele sorriso, né? Se é uma comida, é a melhor comida que a gente já viu na vida, né? Porque a pessoa vem com tanta alegria, com tanto amor, com tanto sentimento no que ela está fazendo, que aquilo contagia a todos nós. Se é uma pessoa que está num trabalho de assistência, ela vem com tanta alegria, que seja para entregar um prato de sopa, uma fruta, qualquer coisa, ou que seja um abraço. Ela vem com tanta disposição que aquilo está fluindo dela, né? Está saindo, está fazendo um envolto ali que contagia. E Jesus nos diz isso. Nós não estamos aqui para fazer o nosso dever. Nós estamos aqui para fazer além do nosso dever. Então, muitas vezes a gente vai buscar nas nossas obrigações diárias e vai começar a acrescentar nelas um pouco mais. Porque é isso que Deus espera de nós. Que nós façamos aquilo que nós temos que fazer e um pouco mais. E esse pouco mais é aquele pouco que é carregado com amor, que é carregado com a alegria, com a satisfação de estar ali servindo. É quando a gente coloca dinamismo, vontade no que a gente quer fazer. Então, quando a gente fala multiplicar os talentos, é colocar no fluxo da abundância tudo aquilo que nós recebemos. E como é que a gente faz isso? Né? Nos colocando à disposição das leis da natureza, no pensamento criador, nos colocando na comunhão de Deus. E aí sim a gente vai sentir que as coisas na nossa vida vão se multiplicar quando a gente colocar o nosso amor em tudo que a gente for fazer. Desde que seja arrumar uma cama, fazer um café, atender um telefone, atender uma pessoa que bate a nossa porta, em tudo, né? A lógica da multiplicação de Deus é essa. Se eu acordo de manhã, saio na rua e encontro uma pessoa que me dá um sorriso e diz bom dia, vou seguir o meu caminho, abrindo um sorriso e dando bom dia para todos aqueles que eu encontrar. Imagina como seria bom se todos nós, né, fizéssemos uma coisa boa para alguém, essa pessoa fizesse uma para alguém e fizesse. O mundo seria diferente, né? É um mundo ideal, é um mundo que nós fomos criados para vivenciar. Esse mundo de multiplicação do amor, multiplicação da boa vontade, multiplicação daquilo que a gente tem de melhor. É isso que Jesus nos convidou quando veio aqui. É isso que Ele veio nos dizer na parábola dos talentos. A cada um de vocês é dado de acordo com o que a gente fez, de acordo com a nossa capacidade de desenvolver. E nos será depois exigida a prestação de contas.
E nós temos capacidade de desenvolver esses talentos que nos foram dados e muito mais. E quando a gente começa a desenvolver, a multiplicação de Deus começa a operar na nossa vida. Então, em vez de teremos centenas de bênçãos derramadas na nossa vida. Mas cabe a nós sempre dar o primeiro passo. Porque Deus não vai fazer nada sozinho por nós. Ele vai esperar aquele mecanismo da nossa vontade. Ele vai esperar que nós possamos empregar esforço pessoal. Porque senão, era simples, era só ele estalar os dedos e nós já estaríamos todos bem. Todos saudáveis, todos curados, todos com a vida financeira estabilizada, todo mundo sem problema de saúde, sem problema de relacionamento, sem problema de nada. Mas não foi assim que ele quis. Ele quis que nós, com o nosso livre-arbítrio, viéssemos aqui e multiplicasse as bênçãos que ele colocou à nossa disposição. Que nós, com o nosso livre-arbítrio, fizesse a escolha correta, por entender que aquilo é bom para nós, por entender que aquilo preenche o nosso coração com amor e satisfação, né? Por isso que ele nos dá o livre-arbítrio, para que a gente escolha o certo, mas por vontade própria. E é isso que vai enobrecer e multiplicar ainda mais as nossas boas atitudes no caminhar da nossa vida. Então a mensagem que a gente tinha para a noite de hoje era essa, para que a gente possa voltar os nossos olhos para dentro do nosso coração, para dentro da nossa vida e consiga ali achar, né, identificar os talentos que Deus nos colocou, que Ele nos concedeu, para que a gente possa saber como multiplicá-los, porque é importante que a gente identifique os nossos talentos, para que a gente consiga trabalhar e multiplicá-los cada vez mais. Que Jesus possa nos abençoar.